Olá pessoal, hoje eu vou contar aqui um pouquinho da minha história de como eu comecei a advogar para lojistas de shopping center. Uma história aí um pouco inusitada, um pouco emocionante também, mas principalmente uma história que eu me orgulho muito de ter construído ela. Não foi proposital, né? Tudo bem, Ronaldo? Não foi proposital o meu início da advocacia com os lojistas. Eu já advogava há mais de 9 anos, né? Com outras empresas multinacionais e do nada surgiu o cliente lojista. Então hoje eu vou contar um pouquinho aqui da minha história e um pouco que se confunde um pouco com esse universo, com a descoberta desse universo dos lojistas de shopping center. E pode ter certeza que você vai se surpreender com as diferenças, né, entre empresas que não estão dentro de shoppings, né, e empresas que estão dentro de shoppings. Todas as dificuldades, todas as características, todos os detalhes, são detalhes muito peculiares, assim, que a gente nunca imaginou. Eu quero saber aí, Rogério, Ronaldo, se vocês estão me ouvindo bem. Se vocês estão me vendo bem, por favor, deixe aqui nos comentários se tá tudo certo com o meu áudio. Eu tive um probleminha ainda há pouco com o celular, inclusive ele tá ligado agora aqui na bateria, mas eu acredito que vocês estejam me ouvindo, tá tudo certo? Gente, eu sou advogada de lojistas, advogo para lojistas de shopping desde 2017, tá? Eu comecei com essa especialidade na advocacia. E como que aconteceu assim? Durante os primeiros 9 anos da minha carreira, eu advoguei para multinacionais, inclusive multinacional japonesa. Trabalhei com grandes empresas, conheci essas estruturas por dentro e por fora, virada do avesso. E no início de 2017, uma das minhas maiores clientes, a maior cliente, rompeu o contrato comigo. E eu precisei, né, reinventar, digamos assim, me reinventar na advocacia e comecei a advogar para micro, pequenas e médias empresas, né? Uma advocacia que num primeiro momento foi um socorro, né, já que eu tinha perdido um grande cliente, mas que se transformou em algo muito mais satisfatório de ser feito. Porque tudo que a gente começa, a gente vê onde começa, onde termina na empresa, a gente consegue, né, entender como que a empresa funciona, a gente consegue trabalhar melhor, a gente consegue contribuir muito mais para cada empresa menor do que empresas multinacionais. Então, eu comecei, né, com foco nessas microempresas, nessas micro, pequenas, médias empresas aí, e nós começamos a trabalhar na estruturação desses negócios e tudo mais, até que surgiu um cliente que era lojista de shopping. Na época eu nem me referia às empresas que são lojistas, eu nem me referia a elas como lojistas, porque esse é um termo bem específico do setor, né? Se chamar de lojista. Então, eu não chamava assim, mas eles se apresentaram assim, porque em seguida vieram mais. Então, essas empresas, elas se colocaram com essas nomenclaturas aí específicas do shopping e tudo mais e começaram a me contar. Essa empresa começou a me contar os detalhes do que estava acontecendo lá dentro, né? Os detalhes de como foi fechado o contrato com o shopping, o quanto o contrato de locação, porque o contrato é um contrato atípico de locação, né? Mas o quanto esse contrato interfere no negócio, né? Porque geralmente os contratos de locação, comerciais ou não, né, eles não interferem na vida propriamente da pessoa, né? É só relacionado àquele ambiente, aquele edifício, aquele lugar que está sendo locado para aquela empresa funcionar, né? Não tem uma interferência maior sobre outras questões da empresa. E quando a gente vai para o contrato de locação com o lojista de shopping, o contrato do shopping, a gente passa a entender que não é só um contrato de locação. É um contrato muito, muito invasivo no negócio, digamos assim. Ele invade, ele altera, ele interfere nos negócios muito mais do que um mero contrato de locação. Então, por isso, inclusive, que ele é chamado de um contrato atípico, né? Tudo bem, Laís? Tudo bem?
seja bem-vinda. Encaminhe essa live aí para lojistas de shopping ou não, porque são dificuldades que não só os lojistas passam, outras empresas também têm interferências de outras situações aí, né? Então eu comecei a tentar entender e verificar que o shopping prometia muita coisa para fechar o contrato, e depois que fechava o contrato, a comunicação diminuía e as coisas não eram muito bem entregues, né? Muitas das coisas prometidas no momento de fechar o contrato não eram entregues pelo shopping durante o contrato. E várias coisas que eram trazidas como benefícios pelo shopping para os lojistas acabavam se tornando não só o benefício, mas para ter o benefício tinha que ter pagamentos que não eram muito claramente previstos naquela situação. E aquele lojista então estava numa situação de endividamento absurda. Por quê? Porque ele começou a loja junto com o shopping, né? Então, quando o shopping abriu, quando o shopping inaugurou, ele inaugurou junto com o shopping. E nessa situação aí, quando algo é inaugurado, gente, todos os problemas que podem estourar, eles estouram, né? Então, era celular que não pegava dentro do shopping, não pegava o celular. Aquilo que deveria ser feito nos presídios, dos celulares não funcionarem dentro dos presídios, foi feito dentro desse shopping. Nenhum celular funcionava lá dentro. Literalmente, você colocava o pé dentro do shopping com o celular na mão, o celular parava, não tinha rede. Saía na porta, um pé para fora da porta, colocava o celular para fora da porta e o celular funcionava. Então, a conexão com a internet dependia disso. Muitas coisas não funcionaram no momento da inauguração por conta disso. É um shopping no Rio Grande do Sul, então faz frio, né? 6 meses do ano faz frio. O ar-condicionado que foi instalado, ele só esfriava, ele não esquentava, né? O que é um modelo mais para o norte e nordeste do país, porque não precisa de ar-condicionado para esquentar, né? Então era um modelo de negócios implementado errado, né? Tiveram que mudar todo o sistema de ar-condicionado do shopping. Então várias coisas ali acabaram sendo trazidas e causando problemas para os lojistas. E muitas questões ali, fluxo de pessoas, o poder de captação de clientes, né, de trazer o público para dentro do shopping, isso tudo que o shopping prometeu nunca foi cumprido, né? E aí a situação era de endividamento, porque quando uma loja vai abrir com o shopping, junto com o shopping, ela pega a loja que a gente chama loja no osso, né? Quem aí é lojista entende essa diferenciação, a loja do osso e a loja que já está pronta. A loja no osso é a primeira vez que uma pessoa vai utilizar aquele espaço, ela coloca o piso, ela coloca o teto de gesso, ela coloca as instalações elétricas, as instalações hidráulicas. Então só tem os pontos, dali todo o encanamento, toda a rede elétrica, tudo tem que ser colocado pelo lojista. Isso é pegar uma loja no osso, literalmente no osso. Tu tem que colocar a carne, os órgãos e a pele em cima daquela loja, e isso se torna muito custoso. Então uma loja hoje, para tirar uma loja do osso, naquela época, em 2017, para tirar uma loja do osso custava em torno de 350 a 500 mil reais, certo? Então são questões que foram trazidas para o empresário, que o que se colocar numa loja do osso não se tira. Não tem um ressarcimento, não tem uma indenização, não tem nada. Você pegou a loja, é custo teu e vai ficar ali. Porque são questões, né, que eles colocam ali estruturais. Não dá para arrancar o piso, não dá para arrancar o sistema elétrico e hidráulico. Então, é muito custoso abrir uma loja quando ela está no osso. Diferente quando você já é o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto contrato de locação daquele mesmo espaço. Porque já tem toda essa... Tu só tem que trazer as características da tua loja, em cores, enfim, em layout. Mas não vai mexer na parte estrutural que já foi construída aí por um outro colega. Então, eu tomei o pé dessa situação e os prejuízos para o lojista eram tão grandes que eu comecei a pensar em inúmeras ações judiciais para cobrar, né, esses valores do shopping, para pedir uma rescisão com indenização. E aí, quando eu fui estudar a fundo o direito dos lojistas de shopping, eles praticamente não existem, né? Existe contrato de locação comercial para shopping centers, e esse contrato ele é definido livremente entre
entre as partes, porque é uma relação B2B, é uma relação entre duas empresas, então não tem o que discutir. Tá? O que foi estabelecido em contrato vai ser o que vale em contrato. O que foi prometido para o shopping e não foi para dentro do contrato não existe no mundo jurídico. Então, assim, de uma vontade imensa de vingança, digamos assim, de proteção do meu cliente, de brigar pelos direitos dele, eu fui literalmente para o oposto disso, que não tem que ser feito. Você vai tomar todo esse prejuízo aí, que o prejuízo já estava chegando a 700 mil reais. Né? Além da dívida que ele tinha por ter construído a loja, além da dívida que ele não estava conseguindo pagar o aluguel, ainda tinha, né, outras questões ali, somava tudo aí quase R$1 milhão. E nessa situação não estava só ele, estavam diversos lojistas, diversos lojistas estavam nessa situação, dentro desse shopping, dentro desse único shopping. E aí, um dia que eu fui fazer uma visita lá, que a gente começou a montar um plano de reestruturação dessa empresa, eu chego e me deparo com mais 5 lojistas querendo a minha assessoria também. Porque o que nós começamos a construir? Um novo plano de negócios, considerando então a realidade que realmente precisava ser considerada para esse plano de negócios e não as hipóteses e toda a questão subjetiva que o shopping colocava ali. As promessas que não eram cumpridas, a gente tirou tudo isso e ficamos, não, vamos lidar só com a realidade, gente, né? E vamos trabalhar com essa realidade, independente do que o shopping fale, nossa análise, as nossas conclusões é que vão nortear agora o teu plano de negócios. Nós começamos a reconstruir esse plano de negócios, reprecificar tudo, refazer os contratos com fornecedores, né? Enfim, e aí sim, um novo plano de negócios, nós fomos então negociar com o shopping. E a negociação foi muito positiva. E dali vieram então outros lojistas para a gente fazer essa renegociação. Ou seja, eu vivi 3 estágios mais ou menos aí, né? Que foi do completo absurdo, que eu ia brigar com todo mundo, para o completo nada, que não dava para brigar com ninguém, para uma terceira via, que não tem muito a ver com processos judiciais, mas sim com uma reestruturação total do negócio, repactuação, né, de todos os contratos, refazer tudo que precisava funcionar para aquela loja dar certo, recalcular toda a rota, né, as despesas, as contas, tudo, e nós conseguimos então começar a tirar essas lojas desse buraco que elas se enfiaram. A maioria das lojas saíram dos shoppings, né? A negociação então foi para retirada, elas viraram lojas de rua, como a gente chama, né? Para contrapor com lojista de shopping, e outras fecharam. E aí que vem algumas histórias muito tristes, porque uma dessas lojas que fechou, eu me lembro assim como se fosse hoje, a gente baixou a cortina numa loja da praça de alimentação, a gente baixou aquele toldo de lona assim, marrom, puxa e passa um cadeado e tal, e toda aquela... Fechamos, encerramos, entregamos, né, e negociamos a dívida, e a gente conseguiu aí mais ou menos 80% de desconto na dívida, o que foi muito bom, mas mesmo assim, né, foi uma derrota, porque tivemos que fechar a loja, e nós fechamos numa quinta-feira, e na sexta-feira o meu cliente, ele tentou tirar a própria vida, de tão desesperado que ele estava, porque ele estava encerrando uma loja, uma fonte que era para ser uma fonte de renda, que trouxe, ele tinha empréstimos bancários, ele tinha financiamentos, ele tinha a casa dele em garantia, ele teve que acabar vendendo a casa que ele tinha construído para pagar essas dívidas, ou seja, a vida dele virou de cabeça para baixo, né, depois que eles fizeram esse investimento no shopping, que durou aí, se não me engano, a loja deles ficou entre lá a assinatura do contrato, construir toda a loja, o shopping inaugurar e eles saírem do shopping, deu 2 anos, né? E então, gente, assim, foi uma história muito triste, assim. Ele acho que nunca mais foi o mesmo. Converso com ele de vez em quando, ele nunca mais empreendeu. Já outros lojistas tiveram outros desfechos, conseguiram levar a loja para a rua, eu advogo para eles até hoje, né, na questão de contratos, das estruturas das lojas. Por quê? Porque o tombo é tão grande
que a última coisa que qualquer um desses empresários quer é empreender novamente correndo todos esses riscos. Então, aqui fica a grande mensagem, né? Que é o risco do negócio de shopping center, ele é muito, muito mais alto que o risco em qualquer outro negócio. Os negócios por si são arriscados, né? Gustavo, Gilvan, Jansen, tudo bem? Ítalo, sejam bem-vindos. Então, assim, isso começou lá em 2017, nós já estamos aí em 2023, já são 6 anos, né? 6, 7 anos aí advogando para lojistas de shopping. Até hoje eu já negociei de dívidas empresariais aí, de reestruturação de empresas, mais de 8 milhões de reais. Desses 8 milhões, a gente conseguiu negociar aí uma média de desconto nas dívidas, uma média, né? A gente teve descontos maiores e teve descontos menores, uma média de 70% mais ou menos. Depois eu vou até atualizar a planilha, porque nós tivemos uma negociação recente, mas em uma média aí de 70% de desconto nas dívidas dos lojistas com shopping. E qual é a melhor estatística disso tudo? É que a maioria das empresas, elas conseguiram se restabelecer. Os empresários, eles conseguiram se restabelecer de que forma? Com a mesma empresa em alguns casos ou com outras empresas em outros casos, né? Dentro dos shoppings foi possível restabelecer, vários clientes também, né, se reestruturaram. Algumas lojas foram vendidas, alguns negócios foram vendidos, conseguimos vender, mas desses todos aí eu acho que não fechou 5 que conseguiu vender. Todo mundo tenta, mas pouquíssimos conseguem. Então, assim, empreender em shopping hoje requer muito cuidado, principalmente sobre a atualização dos shoppings. Até é um tema que eu vou trazer aí para os lojistas que se inscreverem no evento do dia 24 de julho. Eu vou trazer aí o efeito Kodak dos shopping centers. O que é esse efeito Kodak? A Kodak, que para quem lembra aí, são máquinas, né, de fotografia, eram máquinas de fotografia que usavam aqueles filmes em rolo, né, e depois tinha que revelar as fotos, né? E depois vieram as máquinas digitais, né? Só que essa vinda das máquinas digitais já estava sendo prevista pela Kodak mais de 10 anos antes de estourarem, de virarem realmente uma referência e as máquinas com filmes serem deixadas de lado. 10 anos antes da Kodak perder o mercado, ela já sabia que isso ia acontecer. Mas ela demorou muito para agir, ela demorou muito para reagir a tudo isso e se aperfeiçoar, porque ela poderia continuar despontando nessa questão de tecnologia de imagem de outra forma que não com os filmes que ela tinha. Ela poderia ter investido, ela poderia ter feito várias coisas, mas ela demorou muito para investir e não conseguiu se manter no mercado. E os shoppings, está acontecendo praticamente a mesma coisa. Os shoppings, no modelo antigo de shopping center, de reunir as pessoas única e exclusivamente para consumo, eles estão sendo deixados de lado. Por quê? Porque o consumo está migrando para o e-commerce, para a internet, né? O consumo grosso do consumo, o grande consumo, ele está migrando para a internet. O que os shoppings precisam fazer aí, e os shoppings que estão fazendo já estão tendo bons resultados, transformando os shoppings não para um centro exclusivamente de consumo, mas para experiência e alimentação. Então, porque a alimentação, né, por mais que a gente possa pedir entrega, né, comer a gente tem que ir, né, presencial, a praça de alimentação e a experiência dentro do shopping. Então, shoppings temáticos, né? Inclusive o escritório vai participar aí da abertura de um grande shopping em São Paulo, muito temático, eu não posso ter nenhum detalhe aqui, mas é bem interessante a ideia deles. Então, são várias questões assim que os shoppings precisam se atualizar e eles não estão se atualizando. E vai ter a consequência do efeito Kodak para eles, sim, para a maioria dos shoppings. Aí vem as estatísticas, mas os shoppings em São Paulo, gente, São Paulo, com milhões e milhões de pessoas, não vai ter espaço, sempre vai ter espaço para um centro de consumo por uma necessidade. Agora, o que temos que considerar é que a maioria dos shoppings são no interior do Brasil, são em outras capitais que não tem o mesmo fluxo de São Paulo. Então, nós temos que analisar, quando a gente começa a analisar a permanência ou não de uma loja dentro de um shopping center, cada cliente novo que chega, a primeira análise que a gente tem que fazer é essa, né? Qual é a vantagem de continuar dentro desse shopping?
e aí enfrentar a situação se isso for desvantajoso. E nesse sentido, a gente tem que... a primeira análise que a gente faz é a do próprio shopping, se ele realmente está se atualizando, se ele realmente está seguindo a necessidade do consumo dos clientes, ou se ele ainda está querendo forçar o modelo antigo de shopping. Porque se é o modelo antigo, isso aí não vai durar por muito tempo. E é melhor sair agora do que demorar mais e daí falir de verdade, né? Agora, se esse shopping está buscando aí alternativas, né, se adaptando às novas necessidades dos consumidores e trazendo toda essa ressignificação, aí sim é possível a gente manter uma loja em shopping. Abri essa live aqui hoje para contar essa história e convidar vocês para o quarto webinário, O Segredo dos Shoppings Revelado aos Lojistas, que vai acontecer dia 24 de julho, onde eu trago toda a estrutura do plano de negócios que uma loja precisa construir para conseguir realmente ter lucro e vantagens dentro de um shopping center, né? Raquel, isso é aplicável para qualquer loja? Não, tem lojas que infelizmente a gente não vai conseguir aplicar, mas no evento eu trago o plano completo para fazer toda a análise e o replanejamento da loja, né? Resolvendo endividamentos, resolvendo questão de mix, de público, enfim, todas as situações que envolvem a loja dentro do shopping. Daqui até o dia 24 vou trazer muito conteúdo aqui no Instagram, no TikTok e também no YouTube, né? Hoje tem live no YouTube do Projeto Volta por Cima, nós vamos falar sobre a Shein, mas também vou dar uma pincelada aí das questões de lojistas. E até lá a gente vai aí trazer muita informação para vocês, muito conhecimento. Conhecimento é informação útil, né? Utilizada. Para se inscrever, clica no link da minha bio. Lá está todas as informações sobre o evento, para quem é o evento, como que vai funcionar o evento. Vai ser dia 24, às 20 horas da noite. E que mais que eu precisava passar de informações aí? Quem não tiver inscrito não participa, não é uma live aberta. Não vai ser transmitida pelo YouTube, nem aqui no Instagram, nem no TikTok, nem nenhum outro canal aberto. Vai ser um canal fechado, somente para os inscritos. Então se inscreva para não perder o evento. O link está na minha bio. E quem se inscrever e entrar para o grupo do WhatsApp vai receber gratuitamente um e-book, né, a 4ª edição do e-book do Manual do Lojista de Shopping Center, Manual de Sobrevivência para o Lojista de Shopping Center. Então é um e-book aí que já vem sendo trabalhado há 2 anos, né, com todas as experiências que eu já passei com todos esses lojistas, né, são dezenas de lojistas atendidos, milhões de reais negociados, dezenas de negócios recuperados, e eu espero contribuir, né, para o empreendimento de você. E se inscreve no evento que eu vou te esperar lá, tá certo, gente? Então, boa tarde, boa noite para vocês aí, e daqui a pouquinho, às 20 horas, lá no YouTube, tem a live do Projeto Volta por Cima. Hoje nós vamos falar como concorrer com a Shein, tá bom? Até mais, tchau, tchau!